Olá, tudo bem? Bom, nós vamos iniciarmos o curso dessa noite, o curso básico do Espiritismo, né? A quarta aula. Nós vamos falar sobre as três revelações. Mas antes a gente agradece a todos os mentores aqui presentes, ao nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso amado Mestre Jesus, para que possamos dar início à aula desta noite, iniciando com oração ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, né? A todos que vão estar participando conosco para mais esta aula. Então, quem está com a apostila do básico é a quarta aula, as três revelações, tá? Então, a gente vai entender o que significa revelação, né? É ato ou efeito de revelar, declaração, denúncia, confidência, revelação de um segredo, inspiração, conhecimento súbito, revelação mística, né? Fotografia, conjunto das operações que tem por objetivo transformar uma imagem fotográfica latente em imagem visível estável. Teologia, ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios, sua vontade, a princípio no momento da criação. Depois por Moisés, os profetas e finalmente por Jesus. Então está dizendo como significa a revelação. Já vai revelar uma foto, né? Revelação de uma fotografia. E na teologia, né? E a gente vai revelar alguma coisa, um segredo, né? Uma denúncia, uma declaração também fala sobre a palavra revelação. Então, nós vamos aqui, a primeira revelação, Moisés, que nos interessa, né? Os 10 mandamentos, o Decálogo, um dos primeiros códigos morais da humanidade e que representa um conciso resumo dos artigos essenciais da lei de Deus. E a gente tem que lembrar que os 10 mandamentos de Moisés, foi feito esses 10 mandamentos para época realmente, como nós ainda, em espíritos, iniciando ainda, né, todo aquele aprendizado daquela época, nós precisávamos de coisas mais enérgicas, né, nosso espírito ainda era muito duro, né, nós ainda era muito endurecidos. Então, Moisés colocou essas leis, né? Veio através de Deus essas leis. Não terá deuses estrangeiros, outros deuses, adorar outras, né? Outros símbolos ou coisas não adorar, né? Não farás nem adorarás imagens e ídolos. Não tomarás em vão o nome de Deus. Não trabalharás no sábado, bem como o teu servo e animal. Que teria que ter um descanso, né? A gente passou pro domingo, né? Mas sábado era na época, né? E tem religiões, né? Parece que os adventistas é o sábado, eles ainda continuam, né? Consagrando o sábado para não trabalhar. Honrarás a teu pai e mãe. Não matarás. O 7º, não fornicarás, cometerás adultérios. O 8º, não furtarás. O 9º, não prestarás falso testemunho contra o próximo. E o 10º, não cobiçarás a mulher nem qualquer coisa do próximo, a inveja, o orgulho, né? A cobiça pelo que o outro tem. Moisés e sua lei impuseram e fixaram definitivamente o monoteísmo, a crença num Deus único, né?
Na época de Moisés, a humanidade ainda era muito primitiva, necessitando assim de leis bem rígidas. Então, isso que aconteceu na primeira revelação, tá certo? Na segunda revelação, Jesus. Jesus não derruba a lei de Moisés de forma nenhuma, né? Antes a completa e a modifica. Moisés se impôs pela força e Jesus aconselha com amor, trazendo à humanidade a noção de paternidade, misericórdia e providência divina. Jesus resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Se eu amo a Deus sobre tudo, né? Sobre tudo. E ao próximo como a mim, então eu não quero nada que aconteça de mal a mim, então eu também não vou querer que aconteça de mal ao meu próximo. Então eu não vou matar ele, eu não vou ter inveja dele, eu não vou roubar ele, eu não vou cobiçar a mulher ou o homem dele, né? Então a gente tem que fazer aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Então você não vai fazer com o outro. Então essa é a lei, né? Jesus veio depois de 1500 anos após Moisés. Olha isso. 1500 anos. Veremos abaixo os principais ensinamentos de Moisés e de Jesus, tá certo? No primeiro, Deus antropomórfico, o homem em ponto grande, né? E Jesus colocou Deus é a perfeição suprema. O segundo, Deus como ditador, ciumento, vingativo, zeloso, né? Antes das guerras, Deus está pedindo essa guerra, e aí o outro vencia, Deus venceu essa guerra, né? Então era um Deus de guerra, um Deus vingativo. Tanto que quando Jesus veio, eles queriam também um Messias vingativo, né? Um Messias que também ia para a guerra, ia tomar Roma, Roma não na época, né? Os romanos, né? Então, na época de Cristo, na época de Moisés, eram os egípcios, né? Então, de Cristo os romanos, tá certo? E o segundo, para Jesus, Deus como Pai misericordioso, né? A gente vai entender que tudo que a gente passa, nós mesmos que fizemos. Nós não somos vítimas, não é verdade? O terceiro, judeus, povo eleito, os outros gentios. Como assim, né? O povo, Deus foi lá e falou, vocês são o meu mimo, né? Não, gente, não, todos ali para Deus é importante, né? E como Jesus falou, todos são irmãos, não é verdade? O quarto, ensina a temer a Deus, né? Nossa, Deus de vingança, Deus vingativo, Deus vai, né, acabar com a gente. Já Cristo ensina a amar a Deus. O quinto, só cuida da vida terrena. E com Jesus trata da vida espiritual, não é verdade? O sexto, impõe fé cega, castiga, né? Castigar, olha, se não fizer isso, vai ser castigado. Cristo prescreve fé racional, não castiga. O sétimo, usa a pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você fez comigo, eu vou te acabar com você, né? Jesus diz misericórdia e fraternidade. Para quê? Para que não continue essa bola de neve, que é o que acontece, né? De gerações, brigas, intrigas, famílias despedaçadas, e continua, né? Volta para cá e o ódio continua, não é verdade? Então Jesus ensinou que temos que ter amor e fraternidade. O oitavo, autoridade absoluta. Jesus, autoridade
racional. Desculpa, gente. 9. Proíbe a comunicação com os espíritos que pune com a morte, né? Moisés proibiu a comunicação. Por isso que muitas religiões hoje em dia acham o espiritismo desacordo, porque é proibido falar com os mortos. Como muitas doutrinas, muitas religiões ainda vivem Moisés, muitas doutrinas são de Moisés ainda, eles vão tudo para o Velho Testamento, né? E nós viemos para o Novo Testamento, nós viemos para Jesus, né? Nós viemos o que Jesus nos ensinou, a diferença, né? Então, para Jesus, fala com os espíritos e manifesta-se como tal, porque Jesus conversou com Elias, conversou com o próprio Moisés depois, né? Não é verdade? Então, né? 10º, determina guerras de conquista, que continuam ainda continua, né? Porque o povo ainda vive as leis de Moisés. O povo ainda vive lá, alguns povos ainda vivem lá no Oriente, com essas leis de olho por olho, dente por dente ainda. E em nome de Deus nós estamos brigando, em nome de Deus, olha isso, ainda continua. Por isso que eu falei, é encarnação, geração, e vai vindo e não para, né? E Jesus diz, nada pedir de volta ao próximo, tudo o que quiser de que vos façam, né? Então não temos. Se eu não quero que a minha vida seja desastrosa, eu não vou acabar com a vida do outro. Porque automaticamente, como Deus colocou a leis do retorno, me retorna tudo isso para mim. Não tem como. O universo gira, dá volta, é círculo. Volta para mim, é círculo em minha volta, né? Vamos lá. Depois da morte de Jesus, os cristãos eram mortos por se declararem cristãos, em 313. O imperador Constantino lançou o Edito de Milão, proclamando a liberdade de consciência no Império Romano. Cessaram de vez as perseguições e o cristianismo se transforma numa religião formal que o Estado adotou. Durante a Idade Média, o homem caracterizou-se por espessa ignorância. A época moderna surge a ciência e a ignorância começa a se desfazer-se. O sofrimento todo nosso é a nossa ignorância. É como Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a nossa essência, quando nós conhecemos o que nós viemos fazer aqui, tudo se torna muito mais fácil. Tudo se torna a compreensão da lei de Deus. Quando a gente compreende essa lei, né, que a gente tem que nós nos melhorarmos, nós fizemos muita coisa errada, hoje a gente está com um pouco de consciência disso. Mas no passado, para tantos irmãos, o que nós fizemos com esses irmãos? Não é verdade? Então, a gente vai passar para a terceira revelação, que é o Espiritismo, tá certo? Então, vamos lá. No episódio de essa cidade, né? Idesville, Estados Unidos, com a família Fox, em 31 de março de 1848, teve início formalmente a comunicação ostensiva e deliberada dos desencarnados com os encarnados. Cat Fox, Catarina, né? Se comunica através de batidas, tipologia, pá, pá, né, a batida, com o espírito que tentava se comunicar, que diz ter sido assassinado por dinheiro há 5 anos, ali mesmo, né? E estava enterrado na adega a 3 metros de profundidade. Seu nome era Charles B. Hosmer, né? Então foi uma dos experimentos e que foi para Kardec este fato, né? É isso que aconteceu. Então ela conseguiu se comunicar com esse irmão
né? E houve isso lá há 5 anos atrás. Elas foram para essa casa e havia esses fenômenos nessa casa, né? Em 1852, a senhora Heinder introduz na Inglaterra os fenômenos espirituais, golpes. Na França, surgem as mesas girantes ou dançantes, né? O famoso pedagogo Hippolyte Léon Denis Rivail foi levado a uma dessas reuniões, que Kardec, né? Era conhecedor do magnetismo, ele tinha, né? Isso. Tinha excelente formação científica, era observado atento e pensador profundo. Nós não pensamos muito, né? Tem que pensar bastante para a gente ter a noção, né, das coisas. Espírito sereno e firme. Logo percebeu que atrás da vulgaridade, as mesas girantes ocultavam grandiosas mensagens para quem soubesse investigá-las, e decidiu-se a isso. Aí ele foi começar a pesquisar nessas mensagens, foi começar a ver que não era a mesa que era inteligente, havia algo ali, né? Tinha 50 anos, quando deu início aos trabalhos regulares de pesquisas no campo da mediunidade e de análise das mensagens oriundas dos espíritos. Estabeleceu-se o intercâmbio regular por meio de 3 jovens médiuns, as duas, né? A Balde e a senhorita Jafet, e Rivail pôde fazer suas próprias perguntas aos muitos instrutores espirituais que correram a auxiliá-lo, né? E foi aí que começou toda, né, a pesquisa, tudo de Kardec. Em 18 de abril de 1857, publica o livro básico da doutrina espírita denominado Livro dos Espíritos, no qual cunha a palavra Espiritismo. Passa a usar o nome de Allan Kardec, até sua morte em 31 de março de 1869. Trabalhou incansavelmente, objetivando completar a edificação do Espiritismo, e publica o Livro dos Médiuns. De tantos estudos com tantos médiuns, ele também começou a publicar o Livro dos Médiuns. Aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pegou toda a moral de Cristo, né? Toda a moral, tudo do Segundo Testamento, e explicou, né? E pediu até a instrução de outros espíritos para também explicarem diversas parábolas de Jesus, principalmente, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é nada mais, nada menos que tudo que Cristo passou através de todos os evangelistas, São Marcos, Mateus, né? João e Lucas, ele passou, né, tudo aquilo ele pegou e pediu instruções para que aqueles espíritos pudessem também orientá-lo, né? O que significaria tudo aquilo, tá certo? O Céu e o Inferno e a Gênese, obras conhecidas como codificador do Espiritismo, né? Além delas, Kardec produziu 2 pequenos volumes de divulgação, O que é o Espiritismo e O Principiante Espírita, ao lado de 12 volumes da importante Revista Espírita. Sua obra totaliza 20 volumes, porque em 1890 foram publicados escritos inéditos seus sob o título de Obras Póstumas. Depois que ele faleceu, havia muito manuscrito ainda, muita coisa que Kardec tinha guardado que não deu ainda para editar na época. Então, aí quando ele faleceu, esses manuscritos estavam lá e foram editados como obras póstumas, né? Tá certo? Então, nós vamos falar aqui ainda um pouco de Allan Kardec, né? Então, vamos lá. Hipólite
Leon Denizar Rivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e encontrou sua vocação na Suíça. O pai, o juiz católico Jean-Baptiste Antoine Rivail, e a mãe, a dona de casa Jeanne Duhamel, enviaram o menino Hippolyte, de apenas 10 anos, para estudar no Instituto de Harvard, no castelo de Zarengenese, fundado e mantido pelo pedagogo Johann Henrique Pestalozzi, né? Na volta, instalou-se em Paris em 1820 e 4 anos depois começou a dar aulas. Lecionava matemática, física, química, astronomia, anatomia e francês. Só isso, né? Estudou pouco, né, gente? Estudou pouco. Casou-se em 9 de fevereiro de 1832 com Amélie Gabrielle Baudet. Quando as mesas girantes ficaram famosas na França, na década de 1850, o pedagogo tinha uma explicação pronta para o fenômeno. Curioso sobre os mistérios da hipnose, do sonambulismo, do magnetismo e da eletricidade, ainda tinha tudo isso, né? Ele dizia que os corpos reunidos geravam uma força eletromagnética extraordinariamente forte, né? Capaz de movimentar objetos, porque os espíritos ali, eles acabavam pegando, depois de muitos estudos, que todos nós médios, nós soltávamos ectoplasma, nós temos essa essência do ectoplasma que faz com que eles manipulem e os objetos é mantido e muitos até materializam o próprio espírito, tá? Quando conheceu o fenômeno pessoalmente, em uma terça-feira de maio de 1855, percebeu que a explicação não era tão simples, né? Foi na casa da senhora, gente, esses nomes são difíceis, né? Francês, né? Plainemezon, na rue Granger Batelier, número 18, Batelier, né? Tudo biquinho, francês e biquinho, né? Plainemezon, na rue Granger Batelier. Acho que é isso aí, número 18. Estudei um pouquinho francês, né, gente? Ali o professor ficou impressionado. As mensagens tinham linguagem diferente da que os médiuns usavam no dia a dia e com um grau de conhecimento da vida privada dos visitantes que não tinham como possuir. O pesquisador então elencou uma nova hipótese, a de que a realidade visível não é a única que existe e que espíritos são tão reais quanto o mundo microscópico e as forças físicas invisíveis, como a lei da gravidade. Não é verdade, gente? Durante 20 meses, 1 ano e 8 meses, o professor dedicou as horas vagas a entrevistar 10 diferentes espíritos. Principalmente por intermédio de 3 garotas. A Ruth Jaffé, de 20 anos, que havia enchido 50 cadernos com mensagem dos espíritos, já psicografava na época, e as irmãs Julie e Caroline Baude, né? Família Baude ali, né? Baude. De 14 e 16 anos, olha, elas eram tudo novinhas com a mediunidade, né? Na casa dos Baude, na Rue Rochechouart, agora matou, né? Ele se apresentava todas as terças-feiras, com novas perguntas, ou as mesmas, para cruzar e checar a resposta com outros espíritos, né? Porque o que aconteceu com ele? Com o livro dos espíritos, principalmente. As perguntas eram feitas, depois ele retornava para outros espíritos, e no final ele fazia todo o estudo daquilo e via que as respostas eram coerentes. Então, foram essas respostas dadas ao livro dos espíritos. Gente, Rivail ele realmente fez uma pesquisa grande, né, para a doutrina, né? Agradecemos muito a ele.
por tudo, né? Ele não tinha mediunidade. Aliás, foi o professor quem cunhou o termo médium para definir os intermediários entre os espíritos e os seres humanos. Então, é médio. Aí acabou sendo médio. Rivail alega que teve a oportunidade de entrevistar os espíritos do filósofo Sócrates, que tem, né, lá, o apóstolo de Jesus João Evangelista, do sacerdote Vicente de Paulo, né, e do cientista e político Benjamin Franklin. Chique, né? Um dos interlocutores mais recorrentes era o espírito que se apresentava como o nome de Zéfiro. Eu já li um livro sobre esse espírito, Zéfiro, tá? Foi ele quem disse ao professor que o conhecia de outras encarnações, quando Rivail era um sacerdote druida, chamado Allan Kardec. Por isso que Rivail adotou esse nome, tá? Ele já em outras encarnações ele chamava Allan Kardec, tá? E morador da Gália, na época do imperador Júlio César, olha isso. Entre 58 e 44 a.C., Rivail não queria assumir a autoria da coleção de respostas, preferia se apresentar apenas como codificador e editor, né? E também queria diferenciar seu trabalho pedagógico com essa nova vertente de pesquisa. Daí, Rivail ter adotado o pseudônimo que se lê na capa da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Está aí o Livro dos Espíritos. E os demais livros depois. Os primeiros exemplares do livro deixaram a tipografia de Bourg, na cidade de Saint-Germain-en-Laye, em 18 de abril de 1857. A data oficial do nascimento do Espiritismo, nome criado por Kardec. Por isso que 18 de abril se comemora o dia do Espiritismo, tá? Do Espírita. Apresentado na seguinte maneira: a crença espírita, ou do Espiritismo, consiste em acreditar nas relações entre o mundo físico e os seres do mundo invisível, ou espíritos. Rapidamente, Kardec suplantaria Rivail em fama e reconhecimento. A primeira edição da obra inaugural do Espiritismo, vendida a 3 francos a unidade, foi esgotada em 2 meses. Mas é engraçado, né, gente? Lá foi o berço do Espiritismo. Só que o berço maior está aqui, né? Nós que conservamos mais o Espiritismo aqui, né? Em 1º de abril de 1858, reunia as dezenas de seguidores que havia regimentado com a publicação do livro e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na Espanha, o bispo de Barcelona, Antônio Palau e Termes, mandou confiscar todos os exemplares do Livro dos Espíritos e organizou um ato de fé. As obras foram empilhadas e queimadas em praça pública. Em 1864, a Igreja Católica inseriu a obra no Index Librorum Prohibitorum, de proibição, a lista de livros proibidos para seus fiéis. Claro, né, gente? Quem quer que a realidade seja dita? Quem quer que a gente saiba da verdade? Ninguém, não é verdade? Então a luta do Espiritismo ela é grande. Quem quer que nós sabemos de tudo? A Igreja Católica quer que a gente saiba de tudo? Não. Então vai continuar nisso, sabe? Céu e inferno, você dá o dízimo, né? E assim por diante, né? Vamos ver se aqui para frente eles modificam, mas eles sabem tudo isso daqui. Eles sabem.
muito, né? Então vamos lá, os 5 livros fundamentais para entender o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, ele foi criado em 1857, reúne as respostas de espírito para 501 perguntas. Na segunda, a primeira foi de 501 perguntas, tá? Na segunda edição, elas seriam ampliadas para 1019 dúvidas, tá certo? O Livro dos Médiuns, em 1861. Enquanto a obra anterior era conceitual, esta é um guia prático a todas as pessoas interessadas em desenvolver a mediunidade, porque ele explica cada mediunidade, o que a pessoa sente, porque hoje nós viemos entender, por mais que tenha os livros e dito, foi tudo experiência, cada um tem sua forma, mas sempre tem uma regra, né? Você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. Alguns sentem algumas coisas, não tudo, né? Mas vai sentir alguma coisa que está escrito ali, tá certo? E é muito bom aprender tudo que está ali. O Evangelho segundo o Espiritismo, que em 1864, como o nome indica, revê as lições dos evangelhos da Bíblia cristã com base nos conceitos espíritas, tá certo? O Céu e o Inferno, em 1865, explica a passagem da alma para outros planos, como que é feito, né? Detalha o destino dos suicidas e explica os parâmetros da justiça divina. Nesse livro explica-se tudo isso, tá certo? E por último, a Gênese, em 1868, aborda questões filosóficas e científicas, como a origem do universo e os milagres de Jesus, buscando respondê-las de acordo com os preceitos espíritas, tá bom? Depois de publicar uma segunda edição de O Livro dos Espíritos, bastante ampliada a outros 4 livros, Kardec faleceu aos 64 anos, por volta das 11 horas de 31 de março de 1869, quando o aneurisma se rompeu. Um dia antes da mudança definitiva para a Avenida Sergo. Chegou o momento dele, né, gente? Na época, ele trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Os restos de Kardec estão no cemitério Père-Lachaise. Na lápide ficou gravado o seu nome e não Rivail, e seu lema: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Tá certo? Após a morte de Kardec, sua esposa, Amélie, juntamente com os dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, organizam alguns escritos de Kardec e publicaram obras póstumas em 1890. Tá certo? Então, essas referências foi o Livro dos Espíritos, obra póstuma e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, gente, aqui se encerra as 3 revelações. E para vocês verem, né? O Espiritismo, ele tá aí, que é o que nós estamos. E tem tudo, tem Jesus, temos as lições de Moisés, dos apóstolos, de todos que passaram naquela época. E hoje, né? Como a gente tem que se comportar, os médios, os trabalhos dos médios, a mediunidade, entender e compreender que somos espíritos. Vamos para o outro lado, vamos sentir saudade, vamos sentir raiva, vamos sentir tudo que a gente sente aqui. Só que nós estamos nos aprimorando para estar do outro lado e nos sentirmos melhores, né? A comunicação dos espíritos é ótimo. Já pensou se a gente não tivesse todos esses irmãos para nos aconselhar, muitas vezes nos curar o nosso espírito, através das curas espirituais, que também nos ajudam, né? E eles dizem para a gente que cura somos nós mesmos, nos orienta. Então a doutrina espírita, ela é tudo de bom, ela é tudo de maravilhoso que poderia acontecer em nossa vida. Ela esclarece muitas e muitas dúvidas. Ela nos coloca, não é para a gente ficar
à torta e à direita querer falar com os irmãos. Isso não existe. A gente tem consciência disso. Tem os dias dos trabalhos nossos, tem os dias a gente está conversando com eles, tem o dia, é dia certo para tudo. E o momento e a hora. Não é qualquer hora, qualquer momento. Claro, se a pessoa necessitar, aquela média pode passar alguma coisa. Mas, gente, é tudo tão... A doutrina nos deixa tudo tão leve, tudo tão maravilhoso. Mas, o que acontece com a humanidade? Nem todo mundo sabe. Há outras religiões, né? E nós temos que respeitar. Respeitar cada um, respeitar o momento de cada um, porque muitas pessoas também passam pelo espiritismo e não conseguem atinar, porque não estão preparados ainda. Então tem que passar por determinadas religiões, para ter pelo menos o entendimento das outras religiões, e depois vem para o espiritismo. Né? Aconteceu comigo, eu passei por determinada, com várias religiões. Né? E depois a gente acabou vindo para o espiritismo. Eu acabei vindo para o espiritismo, mas eu queria mais resposta, eu queria mais entender, eu queria saber mais, né? Então, quando para mim está tudo bem, Jesus está ali, então eu vou para a igreja, olho para Jesus, está tudo certo para mim, aconteceu isso com Jesus, está bom. Então tá bom, né? Então tá bom, para a pessoa tá bem assim, não é verdade? Então a mesma coisa com a gente, só que a gente quer mais, a gente estuda, né? Tá tendo os estudos aqui, não que eles não tenham os estudos lá, claro que várias religiões têm seus estudos da Bíblia, né? Mas tem os seus estudos. Tem que aprender assim? Vai ter que aprender dessa forma? Vai. Vai chegar no momento e a hora dele se liberar das revelações, ele vai também. Então nós temos que respeitar. Respeitar o momento de cada um, tá certo? Então aqui é para todos nós que estamos nesse interesse de entendermos melhor a doutrina, tá bom? Então vocês fiquem na paz de Deus, nosso Mestre Jesus. Espero que eu tenha explicado um pouquinho melhor, tá? E falou de Kardec, tudo. A apostila já vem e já traz quase tudo resumido pra gente, né? Então é só eu passar para vocês. Muita luz, muita paz a todos vocês, tá? Que estão me ouvindo. Agradeço todo o meu coração, que vocês tenham um bom estudo e bom entendimento, tá? Então nós vamos encerrando assim, agradecendo a Pai Todo-Poderoso, nosso amado Mestre Jesus, Nossa Maria Santíssima, por essa oportunidade maravilhosa. Que possamos, Senhor, estarmos na próxima aula, né, na quinta aula, com muito amor, com muito carinho, agradecendo a todos. Muito, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Mestre Jesus, a todas as equipes que estão conosco. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Tchau. Até a próxima aula, quinta aula, tá bom? Bom, vamos lá? Nós vamos falar sobre o homem de bem, tá certo? Um abraço.